Voltamos com o Hora da Saúde de hoje, agora com um convidado que vai nos ajudar a entender melhor o papel e a importância da reabilitação neurológica. Nós contamos com a presença do Everton Orichini Barbosa, ele que é fisioterapeuta do Centro de Reabilitação do Hospital de Amor, especialista em fisioterapia neurofuncional. Oi Everton, prazer em receber você aqui, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre a reabilitação neurológica, um assunto importante e que precisa ser divulgado e difundido para a população. Realmente, a gente que agradece a sua presença, né? É muito importante a gente falar realmente para as pessoas. Dr. Marcelo continua com a gente também, Marcelo, que é médico da família, também nosso parceiro de programa. Dr. Marcelo, assunto importante, a gente já fez uma introdução e agora com um especialista. Exatamente, Glaucia. Momento da gente aprender. Gente, olha só, a gente vai começar esse quadro perguntando para o Everton sobre quais as formas de reabilitação que existem. Conta pra gente. O Dr. Marcelo, no bloco anterior, falou sobre as pessoas que normalmente precisam da reabilitação. Agora a gente quer saber quais tipos de reabilitação existem. O processo de reabilitação ele é um processo multiprofissional. Na verdade, ele é um processo interdisciplinar, né? Onde a equipe trabalha em conjunto para tentar oferecer para o paciente aquilo que o Marcelo disse no começo, no primeiro bloco, sobre o potencial máximo de funcionalidade do paciente. Então, a depender dos casos do paciente, eles recebem uma reabilitação física, que é a atuação do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, reabilitação cognitiva, que é mais voltado para o psicólogo, a reabilitação nutricional, o Marcelo também comentou sobre isso no primeiro bloco, com o nutricionista, né? E também o profissional que se ocupa ali dos processos de linguagem, de fala e de deglutição, que é o caso da fonoaudióloga, né? Então todos esses profissionais trabalham juntos para tentar oferecer o máximo de funcionalidade para o paciente no processo de reabilitação. O Everton, e quais profissionais capacitados, são capacitados a trabalhar com a reabilitação neurológica? Durante a graduação, todos esses profissionais que eu citei, eles acabam recebendo uma base de aprendizagem para oferecer para o paciente esse processo de reabilitação, a atuar com esses pacientes com alterações neurológicas, né, do sistema nervoso central ou periférico, que o Marcelo comentou também, que vocês comentaram no primeiro bloco, né, o paciente que teve um AVC, o paciente que tem uma doença degenerativa, o paciente que tem uma alteração congênita do sistema nervoso, no caso da infância. Então, todos os profissionais acabam recebendo essa base na graduação. Mas é claro que existe a especialidade em reabilitação neurológica. Então, o fisioterapeuta busca a especialidade em fisioterapia neurológica, o terapeuta ocupacional também existe a especialidade de terapia ocupacional na reabilitação neurológica, a mesma coisa os outros profissionais, né? O psicólogo fazendo a neuropsicologia. Então, cada profissional busca dentro do seu campo de atuação a especialidade. Doutor Marcelo, é um trabalho que também precisa de uma equipe multi, né? Várias coisas que a gente fala aqui no programa, a gente destaca a importância de muitos profissionais trabalhando. Como que é nesse caso? Exatamente. Toda vez que a gente quiser falar de saúde, a gente não consegue pensar num fator único, né? Ninguém consegue fazer e gerar saúde sozinho. A gente sempre precisa de trabalhar em equipe. E no caso da reabilitação neurológica não é diferente, né? Reabilitação é um processo complexo, é um processo que demanda tempo e que demanda time. Demanda tempo, porque a gente vai precisar reaprender, é sempre um processo de reaprendizagem, e demanda time porque vários aspectos da vida vão ser comprometidos e precisam de um olhar, né? Às vezes a gente não está tão familiarizado com esse conceito, a gente pensa na reabilitação muito no trabalho de um profissional só, geralmente a figura que vem à nossa mente é o fisioterapeuta, mas não é o único profissional que está envolvido no processo e não é a única face da reabilitação que a gente tem. A gente já trabalhou, por exemplo, aqui no programa, com fono, com TO, com ecoterapia, que são todas vertentes de cuidado para poder gerar um processo de reabilitação, que é de devolver para o sujeito a sua potência máxima naquilo que foi perdido ou que precisa ser desenvolvido, no caso daquilo que é congênito, por exemplo. Às vezes você vai fazer processos de reabilitação em pessoas que nunca tiveram aquela função 100% estabelecida, mas que têm um potencial de desenvolvimento, né? Então, o trabalho de reabilitar está muito atrelado ao conceito e à noção de potencial a ser desenvolvido e a ser trabalhado, né? Às vezes a gente vai ter um insulto, como por exemplo um AVC,
que vai gerar um estresse fisiológico, orgânico ali, que vai limitar, e aí depois eu preciso devolver essa limitação no sentido de reaprendizado, ou eu posso ter, por exemplo, uma paralisia cerebral na infância e nunca ter aquela habilidade desenvolvida por si só, mas poder proporcionar para aquele indivíduo o desenvolvimento dela, porque ele tem a potencialidade de aprender e de desenvolver. Todos esses são processos de reabilitação e a gente sempre precisa de time para isso. Agora uma pergunta para vocês dois, né? Porque eu acredito que o paciente passe primeiro pelo Dr. Marcelo, depois chega no especialista. Como que o paciente pode saber, ou a pessoa que está nos assistindo, saber se o caso dela é um caso de reabilitação? Como funciona isso? Tudo depende, né? Depende de quê? De quem a gente está cuidando. Se a gente for muito ao pé da letra, todas as pessoas da Terra se beneficiariam de reabilitação, por desenvolver funções específicas e habilidades específicas em uma das suas vertentes. Mas se você tem junto de si alguém que tinha uma capacidade, e essa capacidade por algum motivo ela foi desaprendida ou perdida, então, por exemplo, se você cuida de alguém que é idoso, que por um processo de restrição ao leito, teve uma contratura da perna, do braço e ficou com um movimento limitado. Reabilitação é uma coisa que pode te ajudar nesse sentido. Se você cuida de alguém que tinha capacidade de comer sozinho e por algum motivo, seja por uma demência ou por um processo isquêmico, perdeu essa capacidade, então essa pessoa também se beneficia de algumas modalidades de reabilitação. Sempre que a gente está falando de uma função que foi limitada ou perdida e que a gente quer devolver ela de alguma forma para o sujeito. E a gente pode extrapolar isso, inclusive, para questões que não são físicas, né? Para questões que podem ser sociais ou que são psicossociais, que também vão demandar reabilitação psicossocial. Agora, pelo ponto de vista do fisioterapeuta de especialista. Pensando na fisioterapia, a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Neurológica, que foi fundada em 2009, ela divide essa especialidade em duas vertentes. A fisioterapia neurológica do adulto e a fisioterapia neurológica da infância e da adolescência. E aí existe ali dentro do adulto, dessa vertente do adulto, o que o Marcelo citou, que o AVC é a doença incapacitante mais frequente no mundo, então esse é o carro-chefe da fisioterapia neurológica adulto, enquanto que o carro-chefe da infância é a paralisia cerebral. Esses dois pacientes precisam de reabilitação neurológica, e esses dois pacientes vão ter ganhos com a fisioterapia neurológica, com a reabilitação em geral. Mas existem outras condições de saúde do sistema nervoso que vão gerar alterações funcionais e que esses pacientes também vão se beneficiar. No caso do adulto, os pacientes com demência vascular, com demência de Alzheimer, o paciente próprio com AVC, ou pacientes com traumas automobilísticos, com traumatismo craniano ou lesão medular. Então, todos esses pacientes, do ponto de vista da reabilitação neurológica do adulto, vão se beneficiar. Da infância, os pacientes com paralisia cerebral, agora é muito frequente, pacientes do espectro autismo também fazem fisioterapia neurológica para ganhar alguma atividade motora, aprendizagem motora. Pacientes com Charcot-Marie também são pacientes que necessitam de fisioterapia neurológica. Então a gente acaba dividindo ali em dois profissionais, em duas especialidades diferentes. O fisioterapeuta precisa escolher se ele é atuante na fase da infância ou se ele é atuante na fase do adulto. Mas todos esses pacientes acabam se beneficiando de uma maneira geral da fisioterapia neurológica. Everton, doutor Marcelo, como é que funciona o encaminhamento pelo Sistema Único de Saúde? Depende também do ponto de acesso. Então, imagine você que a gente está falando de alguém que vai ter a porta de entrada pela atenção primária, exclusivamente, né? Que vai no posto de saúde para poder receber o cuidado e ser encaminhado. Então, essa pessoa ela vai ser assistida pelo profissional generalista que vai fazer o atendimento, seja ele médico de família ou não, e vai poder fazer o encaminhamento, a solicitação junto ao funcionamento do município. Quem regula isso são os municípios. E isso vai variar de município para município, existe uma certa autonomia. De modo geral, a gente tem os núcleos que dão suporte às estratégias de saúde da família, que vão poder fazer esse intermédio. Mas eu também posso chegar porque eu tive um AVC e eu vou ter alta do hospital, por exemplo.
E aí eu também posso ser encaminhado já nesse processo de ser devolvido para a atenção primária. Isso vai variar muito de acordo com a estrutura do sistema de saúde no local em que eu estou. A gente tem um privilégio de estar em uma região do país em que isso tem uma certa liberdade maior e um funcionamento melhor do que outros. Mas, de modo geral, o profissional da atenção primária, se ele não puder fazer um cuidado e prestar um cuidado de imediato, é o profissional que vai saber te levar para o lugar certo dentro do sistema. Então, se eu estou no interior do Brasil e eu não tenho essa noção, o melhor jeito de saber é procurar um posto de saúde próximo da minha casa, que aí eu vou ser encaminhado. Mas esse é algo a que a gente, enquanto brasileiro, cidadão brasileiro, tem direito pelo Sistema Único de Saúde. Everton, e todo tipo de reabilitação neurológica é oferecido pelo Sistema Único de Saúde? A reabilitação neurológica como a gente comentou, né? É uma equipe fazendo a reabilitação neurológica. Hoje, aqui em Barretos, né, que é uma cidade privilegiada, a gente tem 2 centros de reabilitação. O Centro de Reabilitação Municipal, onde os pacientes chegam até lá por meio das UBSs, né, que é a atenção primária, e aqui o Centro de Reabilitação Bela Vita, que é o Centro de Reabilitação do Hospital de Câncer, que atende a demanda oncológica do hospital, né, a reabilitação dos pacientes, por exemplo, com tumores cerebrais. São todos os pacientes com câncer que necessitam de reabilitação, mas como o assunto é neurologia, né, reabilitação neurológica, são os pacientes com tumores cerebrais, então a gente atende esse público, mas agora o Bela Vita também acaba recebendo pacientes externos. Então a gente também está recebendo pacientes com AVC, com lesão medular, o paciente com Charcot, paciente com paralisia cerebral, então a gente acaba dando vazão nessa demanda regional. Então, realmente é um setor, é uma região privilegiada do ponto de vista de reabilitação. Infelizmente, não é toda a região do Brasil que tem esse tipo de suporte, né? Existe uma certa limitação, não pelo sistema em si, mas pela gestão do sistema de saúde, que às vezes vai privilegiar alguns cuidados em detrimento de outros. Então, dentro da própria estratégia da saúde da família, essa equipe que presta suporte, ela não precisa ser uniforme. Então, se no meu território a demanda maior é de psicologia em relação à fisioterapia, esse vai ser o profissional que vai ser privilegiado na hora da escolha, caso eu tenha limitação de recursos. Isso precisa ficar muito claro, não quer dizer que eu não vá ter direito à assistência, né? Então, o centro de especialidade secundária, que são como os centros de reabilitação, tanto o municipal quanto o Bela Vita, eles se encaixam nessa categoria já de nível secundário. Então, cada região do Brasil tem o seu nível secundário que presta suporte para aquela região de saúde. Então, eu preciso entender dentro do meu sistema local como eu chego para esse nível de assistência secundária, se na minha região o nível primário está contemplado com um assistente social ao invés do fisioterapeuta na equipe, por exemplo. E alguns outros profissionais, como fono, TO, eles são mais raros e escassos dentro da equipe de atenção primária, embora possam fazer parte, sim. E na saúde suplementar, aí eu já tenho um leque mais vasto de opções e de modalidades de acesso, né? Vai depender de que sistema de saúde suplementar eu utilizo. O Everton, o doutor Marcelo aqui está falando bastante da equipe, né? E eu queria saber de você, como fisioterapeuta, como é que você vê a importância de ter uma equipe multi trabalhando com você nesse tipo de trabalho específico? Eu acho que ter o privilégio de trabalhar com uma equipe formada e completa é poder discutir o caso do paciente, por exemplo, de um ponto de vista integral, né? Não é só olhar o paciente do ponto de vista físico e motor, mas olhar o paciente do ponto de vista físico e motor, por que ele não está se recuperando bem na fisioterapia, se é uma alteração nutricional e aí eu tenho a nutricionista para discutir, se ele não se desenvolve bem porque é um fator emocional e aí eu tenho a psicóloga para tentar driblar essas alterações emocionais e fazer com que ele se desenvolva melhor, se é uma alteração, enfim, se é uma alteração por dor, e aí eu tenho um médico fisiatra dentro da reabilitação, e é possível discutir esse tipo de sintoma com esse profissional. Então, trabalhar com a equipe nos dá a chance de entregar para o paciente uma reabilitação completa
e com a possibilidade de melhora mais próxima da gente, né? Certo. Nós estamos falando sobre reabilitação neurológica. Dr. Marcelo se despede da gente nesse bloco. Muito obrigada, Dr. Marcelo, mais uma vez. É sempre um prazer, Glaucio. E a gente continua com o Everton Orichini Barbosa, ele que é fisioterapeuta, especialista em reabilitação neurológica. Daqui a pouquinho a gente vai esclarecer as principais dúvidas dos telespectadores. A gente já volta.